Fala, formiga. E aí? Vamos lá, vamos conversar fiado. Conversa fiada, né? Salve, salve! Aqui é Felipe Tales, embaixador do Copo Lagoinha. Estamos aqui nesse primeiro episódio, a estreia, desse podcast que tem o objetivo de contar esses 13 anos de história do Viva Lagoinha, da minha atuação enquanto pessoa aqui no território e conectando as pessoas que já passaram por aqui, as pessoas que estão aqui. E para começar, eu acho muito importante, nessa data bem emblemática para minha família, sobretudo, que é o aniversário do meu tio Dé, que é o nosso Bumba, que é o nosso anjo da guarda aqui. Eu recebo aqui minha mãe, Marta Augusta, que vai falar um pouco vai contar para vocês aí um pouco de quem foi esse Felipe Tales que está aqui nesse território, morando, trabalhando e querendo o melhor dele. Mãe, benção. Deixa eu ver se É uma honra para mim, Eu acho que em vida, a gente falar sobre, eu acho muito importante, Principalmente a gente que está começando aí a ter um certo destaque na cidade mesmo, uma responsabilidade muito grande. É muito legal que as pessoas saibam de onde a gente veio, Porque o que a gente se tornou hoje é um reflexo, do que você, minha avó, o vô, a Lena, o Dé, todo mundo, fez eu virar. Então a gente vai aproveitar que é segunda-feira. Nós vamos começar Tá bom. Como era, lá em casa. Nós vamos começar para molhar a palavra, ser o primeiro. Salve a segunda sem lei. Salve a segunda. Lê Laroí. Pra gente molhar a palavra. Pode jogar um pouquinho pro Zé? Pode jogar pro Zé. É isso aí. Pra gente começar. É isso. A gente convocar aí, para as pessoas entenderem essa história bem massa. E é isso. Primeiro queria que você apresentasse mesmo, falasse quem é você, E, para quem não te conhece aí, você falar um pouco quem é a Marta, de onde veio, como nasceu, Pra gente começar a conversar e as pessoas entenderem aí quem que é a gente. Falando de mim, eu sou mãe do Felipe, como eu me identifico aqui na Lagoinha, sou a mãe do Felipe e venho, de uma família numerosa, nascida no Santo Antônio. Assim, a gente foi nascido e criado lá. E lá tem muitas histórias, Muitas histórias boas, histórias ruins, Mas a maioria foi boa, Família numerosa, meu pai, minha mãe. Eu participava também do movimento negro, greves. Toda a vida eu fui muito ligada, muito conectada, com as coisas que estavam acontecendo em volta da gente, E também trabalhei no hospital, na FHEMIG, por 35 anos, de 80 a 2015, 2016. E lá também fiz muitas amizades. É uma família, É uma família. As pessoas que a gente conhece, pessoas que estão comigo até hoje, E é isso. A gente é muito... Assim, as pessoas geralmente quando me vê, sempre pergunta assim, e quando vê foto sua, vê muita semelhança, E aí você podia falar um pouco assim, qual que era aquele contexto ali que eu nasci? Porque tem uma história ali de quando eu nasci, o meu avô parou de beber. Teve. E como que é isso? O que é isso? O que tinha antes e etc? Igual eu estava falando, Teve coisas boas, coisas ruins. Meu pai, durante um bom tempo, ele bebeu, Bebeu, dava muito trabalho, mas ele sempre... Ele contava as histórias dele pra gente,
de que ele era internacional, que cada fogo que ele pegava, ele ia para um país, sabe? Mas era assim, de boa, como diz hoje, né? De boa, mas não era de boa, né? Aí passou, depois ele conseguiu entrar no AA, aí quando o Felipe nasceu, ele parou de beber, sabe? Ele parou de beber e a nossa vida, assim, mudou de ponta cabeça, sabe? Então a gente fala, né, que o Felipe foi uma luz, né, na nossa vida. E ele era muito amigo do Felipe, e Felipe brincava demais com ele. Felipe pintava. Felipe, quando era pequeno, ele chupava bico e os bicos sumiam. Ele falava assim: ô vovô, vão lá procurar meus bicos, vovô. Aí o papai falava assim: não estou por sua conta, não, tá assim, você não faz nada. E Felipe toda a vida foi muito assim, muito conversado, que a gente falava, né? Muito conversado, que é menino conversado. Às vezes eu assim, já estava maiorzinho e eu chegava do serviço e falava assim: e aí, meu filho, como é que foi? Como é que foi o dia? Não, vovó, não, mamãe. Hoje a avó falou assim, ó, Senhor do Bom Jesus de Congonha. Então, quando a mamãe falava assim, era que ele tinha feito uma arte muito grande, sabe? Quando ela chamava o santo. E mamãe era aquela pessoa muito tranquila. Eu nunca vi minha mãe falar um palavrão, nunca vi minha mãe xingar, nunca vi minha mãe esbravejar, sabe? E minha mãe também era sensitiva. E ela benzia, né? Tinha, assim, a casa era constantemente cheia de gente. Só assim, normal, eram 13 pessoas. As outras pessoas que iam, era para benzer, era parente, sabe? Ela dava doação. Era aquela, eu falava que lá em casa era no Mercado Central. Aí você tá falando, mãe, dessa coisa né, de muito comunicativo. E fala da minha avó, né? Fala da avó, assim. Essa coisa da benzição, né? Ela benzia. Que eu sempre falo, assim, essa coisa de hoje, eu tenho uma casa, que essa casa constantemente tem gente, né? Além de ser trabalho, ser minha casa, é um lugar também de receber pessoas. Eu sempre falo com a galera que isso é uma coisa de família, né? De família. Que era difícil, né? Ter um dia que não tivesse circulando na casa 30 pessoas, né? Era isso mesmo. E aí, assim, além dos clientes da minha avó, dos amigos da benzeção e tal, e da tios de casa, né? Tios de casa. Aí depois foi a Lena, a minha irmã mais velha, que tinha o buffet. Tinha um buffet lá mesmo, a cozinha da Lena. Quando você nasceu já tinha Lena. Porque quando você nasceu, aí com 6 para 7 meses, eu te matriculei na Montessori, criança feliz. Montessori não. Calma. 5 meses, 6 meses, eu ia te levar você para a creche da FEMIG. Eu já trabalhava na FEMIG. Sim. Aí a Lena falou assim: não, senhora, como é que você vai levar esse menino para a escola? Lá para coisa, que tem lugar para ele. Aí eu ainda falei com ela aqui, ó. Se você um dia jogar na minha cara que eu deixei menino nas suas costas, eu era solteira, né? Hoje fala mãe solo, mas naquela época era solteira. Aí eu falei com ela: se você um dia me cobrar isso, você vai ver comigo, vou brigar com você. Aí ela falou assim: não, vou ficar, deixa ele aqui. Aí ela ficou tomando conta do Felipe. E hoje ela acha que ela é mãe dele. Ela acha que ela é mãe dele, e sabe? aí 5 meses essa escola... Aí eu voltei a trabalhar, normal, você ficou. Quando você tinha 4 anos, com 3 para 4 anos, eu vi que você já tinha desenvoltura com letra, com palavras. Aí eu te matriculei numa escola particular, que foi a Montessori, né? Que foi uma escola, que é a escola montessoriana. Montessoriana, que alfabetizava, né? Antes da hora. Antes de 6 anos. Antes de 6 anos. Né? Aí ele alfabetizou, depois ele foi lá para... Como é que chamava aquela escola? Do jornaleiro? Do Bernardo Monteiro. O jornaleiro. Né? Já coincidia com os meus plantões do hospital. E essa escola é massa, porque lá formava os jornaleiros mesmo, né? Formava. Chamava jornaleiro porque
Os meninos ficavam com De uniforme. uniforme, de etc. uniforme. E eles ficavam. Era tipo um semi-internato. Acho que era Sim, internato. E para vocês que trabalhavam na região hospitalar ali, Eles ficava abriam. mais, Era mais fácil a de, questão de da levar logística, de levar e e trazer tal. as crianças. Né? Mas você ia de especial. É. Naquela época eu já tinha especial. E depois disso eu vou para... Aí com 7, não, eu- 9, você já. Não, 7 eu vou para... Não, 7 não, antes, com 5 anos. Não. Primeira série? 5, 6, você ficou lá na Bernardo Monteiro. Aham. Depois que você foi pro Pandiá. Pandiá Calógeras. Pandiá Foi. Calógeras. Também tudo me acompanhando. Isso aí era no muito legal. serviço, no meu horário de serviço. Né? Aí nesse do Pandiá, aí eu já conciliava o hospital com particular. É. E era interessante que, assim, uma outra coisa também que é muito importante, essa coisa de conhecer a cidade, né? Que eu lembro que era como todo mundo conhecia ali o final do ônibus 2902, Era. né? Era o 2902, Era. que era Santo Antônio, São Cristóvão. Aham. E olha para onde a gente está hoje. Você voltou. Né? 2902 era o ônibus que chegava. E eu lembro que eu ia sozinho para aula. Novo, porque conhecia os motoristas. Era. Né? Era. O Dé me levava até o final. Até o final. Por quê? Porque minha avó fazia biscoito frito e tinha os bares no bairro que ela distribuía. Quem ia entregar era o Dé. E aí ele ia de manhã Cada entregar... época era uma. Uma época era o Dé, depois foi o Plínio, depois foi a Vaninha, depois foi a Tina. Aí, quando chegou na época dele entregar, ele falou assim, não vou não. Eu não. Ele, toda a vida, ele foi o contrário. Na verdade, era uma formação ali. Na verdade, eu lembro disso. Eu era adolescente, meu avô falou, esse tipo de serviço aqui vai acabar. E eu sempre preciso de usar a cabeça. Foi isso. Né? Até mesmo porque é o seguinte, se a gente voltar, outro dia eu estava fazendo uma sessão de terapia e eu voltei lá atrás mesmo, tipo assim, qual que foi o primeiro trabalho seu remunerado? A terapeuta me perguntou. E aí eu fui buscando. Era, inclusive, que tem muita... essa ação que o vô fez tem muito a ver com essa questão da alfabetização cedo, que era o quê? Ele fingia, né? Colocava o óculos, fingia que não estava enxergando. Não, mas ele, no fundo, ele não estava enxergando, porque ele já estava atacado da diabetes. Né? Ele realmente ele enxergava pouco. Mas era uma forma também de ficar perto. Eu lembro também que quando, mais nova, né? Assim, o Plínio, o irmão dele, fazer o dever e tal. Aí eu sentada, eu ficava lavando roupa assim no tanque, aí eu sentava e mandava ele ler a história ou qualquer coisa. E eu ainda falava com ele assim, eu pedia para ler a história e depois me contar o que tinha entendido daquela história. Era uma forma também que a gente tinha de colocar as crianças perto da gente. Né? Minha mãe também, ela era muito sábia, né? Tipo assim, de 9 irmãos. Vamos supor que ficavam uns 4, 5, bem novinho perto dela. Então, um tomava conta do outro. Ela falava assim que, se vocês aprontar, tipo assim, se vocês aprontar, vai apanhar todo mundo. Aí a gente falava com o meu irmão assim, nossa, se eu for apanhar por causa de você vai ver. Sabe? Então, né? Nessa lógica, um tomava conta do outro. Se eu apanhar por causa de você vai ver, eu te mato você. E a gente brigava muito, né? Irmão, a gente brigava muito. Mas quando brigava, o que papai fazia? Colocava a gente um na frente do outro, assim, um olhando dentro do olho do outro. Ficava. Né? Eu lembro do meu irmão também, quando eu ficava com ele, né, o Moacir, a gente ficava brincando assim, ele ficava me olhando dentro do olho, ele ficava fazendo careta para mim. Aí brigava de novo, aí continuava o castigo. Você ficava a tarde toda de castigo. E é doido que é isso, porque o santo, né? Porque era José Maria dos Santos, né? E minha avó, Leni Augusta dos Santos.
E aí meu Mas todo avô mundo conversava falava com ele. falava do sobrenome, né? O Santos, né? né? Os filhos E Santos. ele nessa época, voltando um pouco assim, nessa época ele abriu a oficina, ele colocou Cir, né? O nome da oficina era Cir Desenvolvedora Cir Santos, né? Cir Santos. Cir Santos. Santos. Não tinha um. E aí, voltando para a gente não perder, essa coisa do. Isso é muito interessante porque assim, que ele fingia, né? Que tava com dificuldade de com dificuldade de enxergar. ler e tal, e aí eu lia e ele me dava um dinheirinho. Dava. Então foi a primeira vez. E aí tem uma coisa que é muito importante, que eu relaciono com essa coisa de você sabe, né? Cachorro-quente, carrinho de cachorro-quente. Depois, isso já era no Horto, nós vamos chegar no Horto. Mas carrinho de cachorro-quente, lava-jato, depois música, né? Produção de evento, e hoje está aqui, né? Com a agência de publicidade. Então, sempre tive essa coisa da veia empreendedora. Mas isso tem muito a ver com o vô. Né? Porque depois do boteco foi a oficina, né? Que a gente chamava de oficina. E como que era a oficina? Como que funcionava? Conta pra turma como é que era. Ele cobrava, né? Ele tinha o pessoal que trabalhava para ele e depois ele, tipo assim, ele ganhava 30% do serviço. Então ele fechou o bar. Ele fechou o bar. E no lugar do bar ele abriu uma oficina. Abriu a oficina. Que era bombeiro eletricista. O bombeiro eletricista. Mas de primeira era o Murilo, o Milton e o Moacir, o Márcio, eram os filhos. Meus tios, eram os filhos. Aí depois o Milton casou. Aí, à medida que iam saindo, ele ia agregando outras pessoas. E era uma empresa de prestação de serviço? Era. Aí tinha telefone, era uma raridade ter telefone também. Aí tinha um telefone, o pessoal ligava. Minha prima, né, Vaninha, era secretária, que ela anotava os endereços do telefone. Aí depois que eles chegavam do serviço, meu pai ligava para o lugar, né, para o cliente, e perguntava como que foi o atendimento. Né? Se foi bem atendido, se fez o serviço direito, quanto que cobrou, né? Porque naquela época o pessoal era desconfiado, né? Quanto que cobrou para dividir o dinheiro. E isso é muito legal, porque nós estamos falando de quê? 1980 e poucos. 85, né? 80. Logo depois que eu nasci, né? 82. 82, 83. Então, assim, essa coisa do meu vô, né? Dessa referência que tem de empreendedorismo, naquela época ele já fazia um negócio, né? E já dividia o lucro com todo mundo, porque ele ficava só com 30%. Né? A pessoa, o prestador de serviço, ficava com 70%. É um serviço que até hoje, lá, muita gente ainda é cliente do meu irmão. Né? Até hoje. Tipo assim, as famílias continuaram, né? Tendo contato. Hoje o Plínio, né? O irmão do Felipe, que aprendeu a profissão, hoje ele é os netos daquelas pessoas que são clientes dele. E lembra do meu... Não, esse aí é filho neto do santo, não, pode dar a chave para ele. E tem uma outra coisa também que é legal da gente lembrar, por que essa coisa minha com a comunicação, com a publicidade, né? Porque meu avô tinha lá ele fez um boneco, né? Tem um boneco. Ele fez na madeira. Cadê o boneco? Ele tá lá, né? Eu vou buscar ele. Tá. Eu vou buscar ele. Tá lá na casa da avó. Fez um boneco no formato de um boneco apontando para dentro da loja. E para decorar a loja era cheio de cano, né? Cano. E peças de E era um rolê, porque tinha que montar e desmontar isso. Montar todo dia. Era o Plínio que fazia isso. E o Dé. O Dé também. Nossa Senhora. Muita coisa. Que tinha que desmontar e tudo mais. E aí foi indo uma outra coisa também que era muito importante, que eu queria que você falasse, essa coisa da minha relação com os brinquedos. Porque hoje é massa a gente falar sobre isso, porque essa coisa da criatividade, né, da minha geração, por exemplo, além de ter estudado nessa escola, né, de ter
ter tido essa... Eu acho que o desenvolvimento ali de mexer nas massas da Lena Eu mexi. e etc. E os brinquedos, isso também meio que ajuda muito nessa Muito, questão muito, cognitiva, muito. né? E é uma coisa que hoje em dia é difícil, né? É. De ver assim, essa coisa da criança brincar sem a tela do celular e Mas tudo a gente mais. que fazia os brinquedos. É. Né? Mas esse viés meu, né? Por quê? Eu já trabalhava com a pediatria. Aí eu já trouxe isso da pediatria, Sim. né? Que os médicos falavam que tinha que brincar, que tinha que... A criança desenvolvia no brinquedo, né? A psicologia, ela descobre o que está acontecendo com a criança com o desenho que ela faz. Então, isso muito também eu trouxe da minha vivência, da minha experiência, né? De trazer de brinquedo. E, assim, eu comecei a trabalhar, eu ganhava, assim, relativamente bem. Então, todos os brinquedos que saía da Estrela, era só a Estrela que tinha, né? Aí, eu tinha, o Plínio tinha, era o fliperama, o Lego, né? Aí o Felipe já foi do Lego, meu negócio era já foi também... Comandos em Ação. O Comandos em Ação, He-Man. tinha o He-Man, O Felipe tinha coleção todos do He-Man. Todos. Né? Todos. Cada mês, cada ano saía um bonequinho, aí a gente comprava e ia fazendo a coleção. Né? E toda a vida eu gostei muito de criança que brinca. Criança tem que ter criada, alfabetizada, tudo na época certa. Né? Porque vai ter uma hora que ela não vai brincar mais. Então você tem que dar liberdade à criança para brincar. Sabe? Brinca com papel, rasga. Tem a época de cortar com a tesoura, tem a época de rabiscar, tem a época de rabiscar na parede. Que no meu caso era o que via nos desenhos, né? De fazer as vinha, bases, né? As bases. Não, ele pegava as massas da minha irmã, massa de pastel, de empada, aí ele montava as cavernas, aí punha barbante de um lado para o outro, que lá em casa era bagunça, sabe? Era um mercado central, você imagina. Aí era aquela. Aí a gente abria a porta assim, aí eu falava assim, aí, ó, tá vendo? Aí tinha uma base pronta aqui, o pessoal ia vir aqui atacar agora. Você desmanchou a minha base. Eu falei assim, oh meu Deus. Viajando, será que esse menino é planeta. normal? Mas eu sabia que não era, eu sabia que era normal. Né? Eu sabia que era normal. Então, eu deixava fluir toda a vida. Sabe, eu sou muito assim eles me conhecem, eu sou brava, eu sou mãe, sabe? Mas assim, qualquer assunto a gente conversa, qualquer assunto a gente discute, coisa boa, coisa ruim, sabe? Fala um do outro. E logo depois, assim, é muito legal você tocar nesse assunto, porque assim, logo depois dessa fase já vem a questão da rua, né? Que foi uma outra coisa muito importante também, que assim, que manteve, depois da geração sua, veio uma outra leva, né, de ter mais criança na rua, né? Não, mas já foi diminuindo. Não, já foi diminuindo. Então, que era lá. Você foi a última. Então, foi a última, isso que eu tô falando. A última geração que, inclusive, brincou na rua. Brincou na rua e na areia da neném, né? Que era um lugar que era... Tinha uma areia, eterna areia, que ficava lá, que nunca acabava a obra. E que era na esquina da casa da minha avó. E que tinha essa coisa de brincar, de bola e etc e tal. E aí, na hora que você fala dessas questões, desses assuntos, era muito importante porque já começou ali um pouco de pré-adolescência ali, que aí já teve as festas. O fliperama, né? Era o fliperama, Aí o fliperama... Que eu já vigiava. Porque lá era o barconheiro, né? Era o barconheiro, né? Então você imagina, o bar chamava barconheiro. Então eu não podia deixar meu filho frequentar aquele bar, sabe? E toda a vida eu tive essa coisa assim de conversar com os jovens. Porque eu conversando com os jovens, eu tendo assim uma articulação com os jovens, eu sei o que está acontecendo. Sim. Sabe? Eu sei o que está acontecendo. Eu sei as gírias, eu sei o que está falando, corte de cabelo, sabe?
Então você tem que interagir. Hoje em dia, eu vejo, né, eu tenho filhas, eu tenho enteadas, né? E que eu vejo assim que tem hora que me dá vontade de falar, mas hoje eu não posso falar mais. Eu tenho, sabe? Eu vejo minhas afilhadas, assim, muita coisa assim que se diz erradas, mas eu não posso falar, né? Aí, mãe, enfim, né, passou essa época e tal, e aí eu acho que tem uma grande mudança, né, que eu atribuo a essa coisa da gente ir pro horto, né? Eu Mas saio... antes, você me acompanhava. Isso. Como eu trabalhava muito, eu queria que você ficasse bem perto de mim. Uhum. Aí, quando eu conciliava o plantão da Gerlanda, Sim, importante. né, que a gente ia, que era perto do Pandiá, você saía do Pandiá, ia lá para Gerlanda e a gente ficava, era o plantão particular. Sim. Né? Aí ficava. E o que a Gerlanda fazia? Passava a mão nele e levava pro McDonald's, pro shopping. Que foi uma época importante, assim, dessa, né, de conhecer essas outras coisas, que por mais que a gente festa, né, por mais que a gente... É É muito importante falar isso, assim, porque é isso, que por mais que a gente morava no Santo Antônio, era uma outra época e a nossa família tinha uma outra realidade. Né? É muito legal, muito importante a gente falar que a maioria, na verdade, todas as roupas que a gente usava, tinha muita coisa que comprava, mas por muito tempo foi doação que a avó recebia. Muita doação, né? A avó é. recebia as doações, e porque a gente estava naquele contexto ali, a galera tinha um pouco de grana, e etc e tal, né? Tinha umas roupas melhores, então a gente sempre andava bem vestido, mas as roupas eram de doação. Parte dessas doações a avó deixava lá em casa e a outra parte ela doava para a Igreja Santa Rita. Levava para o bazar da Igreja Santa Rita. Isso mesmo, Santa Rita e tal. E aí eu acho que é isso, né? Quando a gente começa, né, começa a ver, né? Porque a Gerlanda e o Jacques, né, eles é árabe, né? Não, judeu e italianos, né? Judeus e italianos. Judeus e italianos. Então, assim, eu tenho memória da primeira vez que eu vi um notebook, que era do Jacques. O Jacques era dono do Diamond Warehouse, né? Diamond Warehouse. Diamond Warehouse, a joalheria. Relojoaria. Relojoaria. Né? A Gerlanda sempre trabalhou com tecido, né? Então, tipo assim, tinha a nona, lojas, né? A nona, o nono. Né? E o Jaime e a Bruna, que era da minha idade. Era que olhar. Não, o Jaiminho não, olhava. O Jaime olhava, era criança. Era recém-nascido, né? Criança. Que eu fiquei lá, assim, como enfermagem, eu fiquei 9 meses. Aí depois a gente continuou a amizade. A gente ficou amiga. Né? Eu ia lá uma vez por semana, 15 dias. Quando ela ia para o sítio, se eu tivesse de folga, ela me chamava para tomar conta dos meninos. Aí eu levava o Felipe. Nessa de sítio eu ia, aí eu né? levava. Então, contato com videogame primeiro foi lá mesmo, com eles, né? Era o Master System, eu lembro da época. Era um sítio lá em piscina. Piscina. Praia, né? Praia. Que era outra coisa também muito importante também, essa coisa, tipo... Né, isso, na pedagogia fala sobre isso, né, da importância, né, da gente enfim, ver, né, ver as coisas, né, sentir as coisas. Aí na hora que passa na sala de aula, o que é a areia do mar, você já sabe, porque você já viu, você né? já viu, você já pegou. Então, praia, né, teve essa fase, era muito praia. Muita eu coisa. Eu conciliava os plantões particular com as greves, né? Que tinha greve, eu cascava fora. Eu ficava no último, ficava assim, me coloca, que era as greves que tinha, né, na FEMIG, era tipo assim, começava a greve, aí tinha que ter escala mínima, né? Aí eu falava assim, me coloca, eu só ia, o pessoal que tinha medo, eles ficavam trabalhando. Aí de onde eu estava eu ligava, acabou a greve? Não. Ficava mais um dia, acabou a greve? Não. E ficava. Nossa, chegava aqui da cor, esse prato. Bom demais. É bom demais. E aí você tem essa... É isso, né? E primeiro eu tinha Barbie, né?
A Bruna tinha tinha uma Barbie. Barbie moreninha, tinha uma Barbie e eu negra. tinha Barbie, naquela época. Ela tinha. Era muito Ela doido. brincava comigo assim. Brincava, eu Aqui, tia brincava e Marta, tal. olha uma bonequinha igual a sua filha, da sua cor, igual a sua filha. Sabe? Isso é Era muito muito doido. engraçado. Isso é muito doido, você É. ter essa referência e tal. E aí logo depois ali, 12 para 13 Não, anos. 11 anos, com 11 anos. 11. Com 11 anos você foi pro outro. Que aí você juntou, né, com o Mário, que já tinha Três filhos que moravam com ele. Com ele, Aí eu já fui ser madrasta, É, né? Mas eu não era madrasta, eu era boadrasta. é. Sou amiga deles até hoje. A gente separou e tudo, mas eu sou amiga deles até hoje. A gente conversa, bate papo. E é muito Né? doido que foi difícil, né, ali Foi, o começo. Porque Foi difícil Pra para mim, né? ele, né? Porque- Porque ele mudou a realidade. total. Ele saiu dos amigos. Mas assim, todo final de semana eu ele ia para voltava. lá. Ele ia para lá. Que a Você gente ainda foi ficou- a gente foi pro Horto, e aí é muito doido. Escola, por exemplo, mudou tudo. Mudou tudo, né? Os meninos. A primeira mudança, eu acho, inclusive, é essa, de eu ser o mais velho. Você era o mais Aí velho. eu saio Do caçula. do caçula lá com a avó e etc e tal, né? E lá você pra ser o ser o mais mais velho, velho assim. no E aí horto. começa a coisa das responsabilidades e tudo mais. É. E aí é muito legal também que ir correlacionando hoje, por exemplo, com obra, né? A gente realizou aqui, né? Essa obra e tem muito a ver com essa vivência também, porque tipo assim, O tempo todo lá no outro a gente teve mexeu com obra, né? A gente Tempo chegou lá, todo. com o chão grosso, grosso. sem janela, sem nada. E todo dia tinha coisa, né? Todo mês tinha um mutirão. Era mutirão, pra fazer. era a caçamba, né? Caçamba. Eu chamava, era o quebra-faz, né? É. Eu falava, ô quebra-faz, a gente não acabava a casa. E é sabe? muito doido. Trocava janela, trocava piso, aumentava o banheiro, diminuía a área, aumentava a sala. Ai, nossa Senhora. Foi fazendo Né? isso. E é muito... Aí lá, ele, Felipe, foi os meninos também, né? Aí os meninos estranharam ele. Achava que ele era playboy, por causa das roupas que ele usava. Mas a gente nem ligava para a marca, nem sabia o que era as roupas marca. era tudo de doação. Era doação lá Tudo do Santo doação. Antônio, das pessoas ricas, né, lá. E eu cheguei no Horta, os meninos meus também usavam e tal. Os meninos ficavam doidos, querendo trocar roupa com o Felipe. Eu falei assim, gente, que Roubar, povo é esse? arrumar confusão, Roubar, deu arrumar muita treta. confusão, Briga. né? Então, Aí é justo... eu também nem entendia. Eu falei assim, gente, o que é isso? Cada um raiozinho, Por cada causa tal de do- zoom. do Cada um Zoom, inscrito, cada eu tulum. nunca, assim, criei meus filhos. Porque é marca. Eu falava assim, não, gente, isso aí é só para dar dinheiro para os outros. A gente não tem condições de manter isso, não. O que é isso? Era outra realidade, né? Mas lá, os meninos já, né, ostentavam. Aí, o que acontecia? É onde que a maioria foi pro mundo do crime. Porque não Foram tinha dinheiro. aliciados pelos traficantes. Pra comprar Né? roupa e tal. Para comprar roupa, comprar sapato, sabe? Coisa de marca. O que uma marca faz, né? Na cabeça da criança. E é doido, porque essa época era uma época que eu estudava numa escola estadual, professora Amélia de Castro Monteiro, e do lado dessa escola tinha a FEBEM. Era FEBEM. Era. Né? E os meninos da FEBEM estudavam com a Também gente. com vocês. E era aquela coisa, E era muito reunião, doido. aí eu me Aí foi alinhei, aí eu tipo assim, agora eu tenho que tomar conta desses meninos, né? Não só dele, mas dos meus enteados também, das meninas, né? Aí, o que eu fazia? Eu fiquei ativa na escola, sabe? Aí foi logo quando surgiu o colegiado. O O colegiado, eu participava do colegiado, sabe? Do colegiado, e eu orientava as mães, não, tem que olhar esses meninos, tem que saber onde é que eles vão. E eles tinham um itinerário. São Jerônimo, Gustavo da Silveira. Era o itinerário deles. Porque Porque isso é lá massa era um entender. tanto de beco, tanto de beco. E no tinha o beco campo, né? Tinha um campo, tinha o beco, tinha isso, tinha aquilo. E era nos becos que os traficantes aliciavam as crianças.
Aí o que eu fazia? Tinha a dona Vilma do supermercado, que eu falava, Tipo ó, uma vigia rede, meus né? Como meninos, se fosse era uma rede de proteção. Mas vocês não sabiam. Não, A sabia gente, não. os Sabia meninos não depois. sabiam. Né? A dona Vilma do supermercado, o Manuel do açougue, depois a Neide na esquina, a Neide, Nissim e Naná, Nissim e Naná. Que contava tudo. que Elas contava caguetavam tudo, tudo. as caguetavam tudo. Então, aí eu falava assim, ó, eu tenho alguém que me conta as coisas, fora a Nossa Senhora, né? Que dá me avisa o que está acontecendo. Mas mesmo assim, quando estava chegando na hora da escola, eu chegava na área assim, onde que eu estava, para me ver de onde que eles estavam vindo. De vez em quando, Gabriela aparecia lá em cima, do Beco do Dida. do Beco do Dida, lá da São Luís. Aí teve uma vez também que esse aqui também dava umas voltas. Aí eu perguntei para ele se ele estava trabalhando no escolar, que ele levava os Deixava colegas todo tudo mundo, né? na casa. Então, Sabe? mas foi justamente nessa época aí, por exemplo, que é muito legal, que tinha o a programa cantineira Toriba. também, Nessa época começou o lance dos programas social. Aí tinha o Toriba. Tinha o programa Toriba lá na igreja. Isso mesmo. Né? Aí depois do programa Toriba, a gente começou a... Tinha a questão das barraquinhas, né? E aí a questão de barraquinha, isso foi uma coisa muito importante também, que é isso, né? O sistema lá em casa era um sistema onde a gente... quando começou essa coisa de crescer, né? De ter gastos, a gente trabalhava pra gente comprar nossas coisas, que é o que você falava, né? Vocês comprando as coisas suas já alivia muito aqui. Alivia muito, que era desodorante, a meia, cueca, roupa, o creme de cabelo, creme de cabelo. E aí, nessa de ir, né, a gente foi trabalhar. Acho que do primeiro assim mesmo foi lá na casa do Nem, do Arley, que o irmão dele abriu o Lava Jato. Que aí depois da aula eu já ia pra lá mesmo pra jogar videogame. Chegava lá, tal. Isso, Ellen, a minha enteada, foi para o menor aprendiz, na prefeitura. Na prefeitura. Ela tinha 14 anos. Ela tinha 14 anos. E aí, depois de aniversário, eu ganho o carrinho de cachorro-quente da minha tia. Mas o cachorro-quente não deu muito, não, porque ele mais dava cachorro-quente do que ele comia e dava, depois vendia fiado. E tinha um outro problema. Tinha um outro problema também, que era vender igual como se eu estivesse fazendo para mim. Isso mesmo. Ele enchia, eu falei assim, não vai dar certo isso não. Mas foi muito importante isso, foi. Porque foi quando eu também comecei a pegar ônibus e ir no Mercado Central comprar os ingredientes, o material. Né? Que foi aí isso. Aí tinha que ensinar a fazer a conta, né? Você tá ganhando, como que vai ser, né? De fazer também o molho. De fazer o molho, então, por exemplo, essa coisa de cozinhar e etc e tal, começa daí também. Lógico que teve essa coisa lá da avó, da Lena, né? E tal, mas mão na massa mesmo e tal, foi ali o começo com o cachorro-quente. Né? De fazer o cachorro-quente ali e tal. Mas isso, já começava com menos 20, né? O carrinho. Porque eram os irmãos, os primos, os meninos da rua e eu. Então, já começava com menos 20. Aí quebra qualquer coisa, né? E aí logo depois disso cresce mais um pouco. E aí vem a adolescência, né? Adolescência. Aí depois veio outra preocupação, né? Fazer festa lá em fazer casa. evento. Aí eu comecei a fazer evento. Fazer evento lá em casa. Cobrava, começou lá. Cobrava quanto, não sei. Quando eu começou assustava, na laje e depois eu fui fazer em outro lugar, nas casas de show. Mas começou na laje. Começou na laje, E eu ficar a noite inteira acordada. Acordada, porque eu não podia dormir. Como é que eu dormia? Não, além de eu tinha que ficar na sala e vigiar as duas meninas.
as enteadas, porque elas queriam subir lá para não cima. podia subir lá pra no cima, meio, como é não. que eu deixava? Nossa Senhora, ainda bem que passou. E aí depois comecei a fazer os eventos. Aí começou a fazer, começou na sede, né? Na sede nos outros e lugares. depois as festas de rap também, que foi Aí, legal. o rap era terrível também. O rap era terrível, porque aí acontecia no sábado, no domingo a gente ia lá pra fazer churrasco, contar dinheiro, tirar foto. E que foi nessa época que a preocupação aumentou, e aí você lembra da Judite. A Judite, você falou com a Judite, estava preocupada. Né? Então, esses meninos estão aprontando, que eles estão contando dinheiro demais em cima, o que é. E aí a Judite também era enfermeira. Né? Era ela do Sagrada Família, né? Ela era enfermeira também, do movimento negro, né? Aham, E aí ela teve a disposição de ir nas festas nossas, né? E viu que a gente estava trabalhando. E conseguiu dar esse direcionamento. Ela conseguiu colocar a gente para estudar na Fundação Getúlio Vargas. Porque foi logo depois que eu fui com o movimento estudantil que eu saí do outro, fui morar em Birité. Lembra? Lembro. Tava 19 anos. Né? Mas 17. ainda no último ano lá do Amélia, O último ano da Amélia. toda semana eu estava lá no Amélia. Toda semana chamava. Não, mas é porque lá a gente mexia. Lá eu era do Grêmio Estudantil. Era. O pau quebrava. Não, quebrava. Mas aí. Mas é a turma, né? Mas aí eu achava que ele não estava bem nos estudos. Mas tava, né? Mas estava. Eu só tomei bomba, na verdade, na quinta série. Na quinta eu foi tomei a mudança, uma bomba, que foi na foi a época da mudança. mudança. Depois eu passei tudo direto. Né? A gente tinha uma professora lá, a Olga, né? A Olga, que foi a professora, assim, que ela que mudou o rumo dessa ideia de falar que... Eu lembro do Driel e os caras, que eram os CDF, né? Os nerds. E ela que virou e falou, não, velho, eles não são os mais inteligentes da turma, não. Eles são as pessoas que prestam atenção, pega e copia. E aí começou a dar pra gente trabalho que a gente precisava de ter criatividade para fazer isso. E foi justamente quando eu comecei a fazer os trabalhos no jornal, os recortes de jornal e revista, e escrever as letras de rap. E apresentar. Né? E aí chegava no final do semestre todo mundo bom, com as notas boas. Né? Que aí, tipo assim, outro tipo, né, de educação, assim, que foi. Né? Esse rolê. E aí, depois disso, a Judite, né, ela ia com a gente e levava, levou a gente para a FGV, né, para a Fundação Getúlio Vargas. Foi que aí tem essa coisa da gente estudar, né, de estudar, entender o que a gente estava fazendo, né? E aí, ali em 2004, 2005, eu monto o estúdio, né, lá em cima, na Getúlio Vargas. Eu lembro. Né? Moda da Getúlio Vargas e tal. E 2007, né, eu vou e comunico para você, mãe, eu tô indo morar na Lagoinha. Aí eu falei assim, na Lagoinha, né? Eu falei, eu tô aí indo eu morar falei na assim, Lagoinha. o que você vai fazer na casona lá, naquilo ali, não é lugar de gente morar não, filho, pelo amor de Deus. Sabe? Você tá inventando moda, não caça confusão não e tal. Aí eu tive que vir, né? Aí eu vim. Não, 2007, calma, 2007. Não, mas aí eu vim. Logo quando eu tava aqui eu vi, foi na Itapecerica. Na Itapecerica, ali, que você tava com a Camila. Com a Camila, E tal. Aí eu vim, conheci o lugar, conversei muito com ela. Aí já comecei, né, a ver, falei assim, meu Deus do céu, é aqui que esse menino tá ficando, que é zona. Pra mim, né, passou ali, a gente passou da Paraná. E tinha as histórias, né? E tinha as histórias, e é muito doido isso, assim, porque que eu falo que é um grande marco, porque pula aí, já tem quantos anos que você mora na Lagoinha? Já vai fazer 9 anos. Já vai fazer 9 anos. Já vai fazer 9 anos. E aí mas isso, aí depois, né? eu vi como vi. Não, aí teve várias coisas, por exemplo,
quando a gente recebeu a Marina Silva na nossa não, aí casa. você já estava na Caxambu aqui. Já estava na Caxambu, a Camila era cabeleireira, manicure, aí eu vinha fazer o cabelo, fazia a unha com ela, aí já fui familiarizando, né, com o bairro, e vi que não era tanto assim, não era o que eu pensava, né? Aí veio aí a gente foi entender também, né, o boom da divisão, né, do complexo, né? Da Lagoinha, né? Da Lagoinha e tudo. E hoje Aí você vem entende, aqui é uma coisa muito rica, né? É um bairro bom de morar. Tem as questões, né? Como todo bairro tem. Mas aqui mais visado porque o poder público não ajuda. Não ajuda. Não faz a Né? parte dele, Não né? faz a parte dele. Porque como que faz lá em outros bairros? Por exemplo, lá no Santo Antônio, na Zona Sul. Né? Igual a gente está lutando aqui para o lixeiro passar todo dia. Né? Então, aqui passa 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Né? Ainda junto o pessoal que Da reciclagem e tudo mais, da né? reciclagem e tudo. A turma que vem doar, né? Fazer doação. Vem. Mas é massa falar sobre isso, porque é isso. Aí vem em 2016, você separa, a gente vem pra cá, a gente tava no Horto, inclusive, nessa época eu tava trabalhando. Tá. Aí passou isso tudo, né? Aí 2015 eu trabalhando na Câmara Municipal, morando lá no Horto, você tava lá ainda. Aí, para ficar mais perto de trabalhar e tal, juntando dinheiro também para essa, já pensando já nessa coisa de casa, voltar para Lagoinha. Eu já em processo de aposentadoria. Aposentadoria, separou, a gente vem para cá 2016, né? E aí 6 meses depois a gente tem o primeiro grande desafio, que isso é muito importante a gente falar também, porque é isso, quando eu entro em algumas discussões, e é o que eu falo, assim, é vivência. É vivência. A gente sempre aprendeu a encarar. Lógico que tem estratégia. Né? A gente nunca foi explosivo de resolver as coisas na tora. Não. Sempre teve essa coisa de... E o meu irmão, que é adicto, ele estava lá no Santo Antônio. Tava. E aí a gente estava com esse grande desafio. Foi na época que a gente começou a estudar o amor exigente. Né? E aí... trazer o Plínio para cá, né? Trouxemos, E foi... E mesmo assim, a gente chamou ele para vir, ele demorou uns 6 meses. Demorou uns 6 meses. Uns 6 meses para vir, né? Aí veio e tá de boa. Tá de boa com a gente. E respeita, e sabe, né? E aí, sabe. Isso aí, essa história é muito interessante, porque... Quando eu sento para discutir essas coisas e falo que eu vivo isso, né? A gente entende o porquê que tem esse tanto de morador de rua aqui no bairro. Porque não é toda família que faz isso, que consegue acolher, que tá com os BO também, porque na hora de vez em quando rola os BO e também a gente tem que segurar a onda e conversar com ele, isso e mesmo. etc, e tal, né? E aí a gente entende um pouco, assim, do quão é difícil essa situação aqui resolver por conta disso, né? Mas nesse caso, eu acho... Tem a criação também. Tem a criação. Tem a criação. Que é uma né? outra criação. No caso, mamãe. Eu nunca vi mamãe xingar. Nunca vi minha mãe esbravejar, da puta e tal, isso, aquilo. Nunca vi. A única coisa que eu lembro da minha mãe xingando era Cadilinha. Ô, Cadilinha, era pra você ter feito isso, você não fez. Ou, sabe? Meu pai também, com todo... Ele xingava. Meu pai, a gente falava... Ele era bacalhado. Tipo assim, a gente falava assim e começou a descarga. Né? Mas nada além do limite. Sabe? Né? Então, eu acho que é muito isso também. Né? O ambiente da criação, do ambiente da criação. Porque eu acho assim, a pessoa está com problema, se você jogar, ela vai piorar. E não adianta, o problema é seu. O problema é seu, você tem que resolver. Né? O problema é seu. Você tem que achar um jeito. Ou conversa com a pessoa, ou igual o Plínio, né? O irmão dele.
Eu falo, eu tô aqui pro que der e vier, você me conhece. O dia que você quiser fazer um tratamento, você vai fazer um tratamento. O dia que você quiser ir pro AA, eu vou com você, né? Eu vou junto com você, sabe? Ele tem filho, né? Ele tem filho. O filho dele, eu ajudo, sabe? O Lucas, né? O Lucas vem aqui a cada 15 dias, fica com a gente aqui, sabe? Então é isso, é o amor. Se você não tiver amor, você não consegue acolher, né? E eu sei, né? Como eu sou da enfermagem, eu sei que é uma doença. Eu sei que é uma doença, né? Então, e o que você faz? Você tem que acolher o doente, né? E tem casos e casos, né? Cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? Isso é muito legal, porque é isso, assim, né? Eu lembro a galera pirando, né? As amigos, familiar, né? Você tá doido, você tá indo também pra cá, né? Ficando pra aqui e tudo mais, e o tempo vai passando. E é isso, né? A gente vendo aí tudo isso acontecendo, né? Você acompanhando desde, né, da vinda da Marina, que eu acho que é um marco ali, quando a Marina Silva vem aqui, a gente faz o filme, né, do Fala Pedreira. Teve o filme também. Teve o filme, né, teve todo esse trabalho aí com as associações, né? E eu sempre gosto de falar que você é a primeira patrocinadora, né? Porque as reuniões... Acontecia, né? Lá. Acontecia lá em casa, né? E a reunião sempre tinha alguma coisa de comer, né? Sempre tinha alguma coisa de beber e eu não tinha dinheiro. Alguém estava pagando, né? Alguém estava bancando isso. Mas assim, e era a dona Marta. Mas no fundo, isso vem lá de trás, isso porque vem sempre lá, teve. Gente, né? Isso aqui sempre normal, teve, isso aqui é sempre normal. Alguém chegar na sua casa, né? Não me pesava. Sabe? Às vezes, que eu falava com o Moisés, né? O Moisés. Quando não era reunião, aí eu falava com ele, eu falei, seu Moisés, onde que o seu trajeto tem uma padaria? Eu falava. Sabe? Assim, se tiver uma padaria, o Marangó, né? Que eu sabia que não era reunião, né? Aí eu falava com ele, eu falava assim, o Moisés, ali tem uma padaria, tá? Você pode vir com alguma coisa. Eu sempre levava. Sempre levava. Coca e pão. O que levava é comida. Muita gente, todo mundo, a turma do basquete. A turma do basquete também era tranquila. Todo mundo rolava isso. E é isso, e hoje nós estamos aqui, né? Estamos aqui na casa com esse trabalho consolidado. Você veio na inauguração. Também. Né? Essa coisa também, né? Nesse meio tempo aí, no mesmo 2016, foi quando eu tenho um reencontro com a avó, né? Que eu faço a campanha do Catu. Faz a campanha do Catu e nas sessões de Preto Velho eu recebo o recado que a avó estava muito feliz de eu estar ali e tudo mais. A gente entra pro candomblé junto, praticamente. Não, eu sempre fui. Mas aí eu ativei mais, né? Eu ativei depois que a avó morreu. Né? Foi em 2016 que a gente reativou o candomblé. Mas toda a vida eu fui do candomblé. E aí eu inicio, né? Isso aí também é muito importante, porque, né, se não tem isso hoje não, eu acho meio difícil, assim, né? Essa coisa de segurar esse rojão que tá trabalhando aqui na Lagoinha e tal, porque tem muita treta também, né? Tem. Muita gente joga treino em nós e tudo mais. Porque não é todo mundo que tá feliz com esse processo todo. No começo também eu não entendia. Eu também não entendia. Né? Teve uma época que ele ficava mexendo. Aí tinha um programa no rádio daquele... Como é que ele chamava? Qual? Acirantão, não? Não, era no Acirantão, mas que você tinha Paulo Roberto, não sei. Que era qual? Que foi qual? Ele fazia pergunta para ele e ele respondia. Aí que você perguntou no rádio,
Ele fez uma pergunta no rádio e eu estava na cozinha. Aí eu falei assim, isso é Felipe. Isso é Felipe. Essa pergunta ele fez para mim. Aí eu falei assim, Felipe, o que você está fazendo no rádio? Aí que ele respondeu. Ah, tá. Carlos Roberto, Carlos. Era Carlos Roberto, sim. Depois ele foi vereador. Mas a pergunta foi do quê? Tipo assim, quando você quer fazer uma coisa que ninguém entende e que você sabe que é uma coisa boa para você, o que você tem que fazer? Ah, Aí rapaz, ele Antônio Roberto, que ele era psicólogo, depois ele foi... Eu conheci ele depois com o Maragô. Foi isso mesmo, aí, Antônio Roberto. ele fez essa pergunta, ele lá no quarto e eu na cozinha. Aí eu falei assim, isso é Felipe, porque eu escuto rádio. Né? Eu converso com o rádio. Sabe? E aí ele pegou e respondeu para que... Não, porque você fez essa pergunta. Quando você você tem uma ideia, que você sabe que a ideia é boa e que ninguém te entende, que ninguém entendia, que eu não entendia o que você estava fazendo. Né? Aí ele pegou e falou que se você tiver certeza que era uma coisa boa, que você não estava prejudicando ninguém, que era para você continuar. Foi isso. Aí ali me deu uma luzinha. Eu falei assim, então eu vou ter que deixar esse menino fazer o que ele quiser e uma hora eu vou entender. Aí depois eu entendi. Depois eu entendi. E o que você acha disso tudo? Hoje eu sou feliz, hoje eu sou orgulhosa. Hoje eu tenho prazer de falar, sou a mãe do Felipe. Então tá bom. E é isso, né? Eu acho muito importante, assim, a ideia desse podcast, porque, assim, é muita coisa, né? É tanta coisa que vai... Que a gente tem aí, né? De história, né? Igual tá aqui, né? Tá aí, tem muita história, muita coisa. E a gente tá vivendo numa época que tá tudo muito rápido, tudo muito superficial. Então a ideia as pessoas esquecem muito rápido. Né? Muito rápido. O digital, né? Com tudo, assim. Então a ideia desse podcast é pra gente aprofundar um pouco mais, né? Aprofundar um pouco mais, a gente, de fato, entender mesmo, né? Um pouquinho, assim, não tem o tempo todo, mas entrar um pouco mais, assim, nessas histórias, porque é isso, é muita coisa, né? Só que eu tô Mas aqui... é igual eu falo, a gente, mineiro, né? Mineiro, a gente fala assim, aconteceu isso, né? No batizado do Felipe ele estava com essa roupa. Será que estava mesmo? Não, tem a foto aqui, ó. Aí a gente mostra a foto. E esses álbuns aí? Nós aqui é uma história, aqui dá um livro, uma novela e uma série, né? De muita história. Muita história. Acho que deu aí, né? Para as pessoas entenderem aí, né? O que... E é isso, esse podcast é para isso mesmo, né? É para a gente não deixar essa memória se perder, né? Porque aí tá gravado, tá filmado, né? Daqui nem tá eu documentado. Nem eu estando aqui, nem você estando aqui, as pessoas não, você tá doido? Vão poder ver isso. E a gente está fazendo o seguinte, todo final eu quero perguntar para as pessoas, né, como que elas imaginam que a Lagoinha vai estar daqui 10, 20, 30 anos. Eu acho que ela pode voltar a ser o que ela era. Você acha? Eu acho. Gente na rua, as lojas abertas, né? A escola aqui funcionando assim maravilhosamente bem, porque essa escola aqui dá dó de ver. O tão pouco de alunos que tem, né? Da janela do prédio onde eu moro dá para me ver. O burbulinho, né, da escola é muito pouco aluno, sabe? E é uma escola enorme, bonita. Histórica, né? Histórica. Muito importante para a né? cidade. Os casarões,
né? A vizinhança, os vizinhos são pessoas boas, normais, né? Normais. É só... A festa da igreja também, Nossa, que saía de lá para vir, né? Todo... Minha mãe era devota de Nossa Senhora da Conceição. A gente vinha direto aqui. A gente vinha comprar móveis aqui. Tinha os brechós e móveis usados aqui. Aqui era o point, né, de móveis usados. Hoje pode contar os que tem, né? Os que tem. Então é reativar. Mas você vê melhora também, desde quando você veio para melhora, hoje. melhora. Teve um pouco de melhora, sim. Teve, sim. Né? E também a gente vai convivendo mais, a gente vai entendendo, né, melhor, a vizinhança, né? Porque eu toda vida eu falo o seguinte, o ambiente quem faz é a gente. O ambiente quem faz é a gente. Então, se você tá de boa, se você enxerga, né? É tranquilo, né? Então é isso. Saber separar as coisas, né? Tem que saber separar as coisas. Então é isso, mãe. Obrigado. A benção tá dada? Tá. Eu vou continuar nessa trilha aí. Pode continuar, Deus te abençoe. Vou entrevistar mais uma, vou convidar, na verdade, para vir bater o papo um monte de gente, fazendo essa correlação das pessoas que moraram aqui na Lagoinha, né, das que estão aqui hoje. E a ideia é essa. A ideia do podcast é essa, né? É a gente contar mais a fundo essa história de mais de 13 anos de vivência que a gente teve aqui, que a gente tem aqui no território, registrar tudo isso, né? E nada disso seria possível sem aí o patrocínio da Nadir, né? Que é a fabricante do nosso querido copo Lagoinha e que me deu essa incumbência aí muito séria, inclusive, de ser o embaixador do copo Lagoinha. A minha missão é espalhar para os 4 cantos, né? E trazendo essa correlação do copo, das principais características do copo com o bairro. Então, o copo Lagoinha é resistente, a Lagoinha é resistente. O copo Lagoinha é versátil, a Lagoinha é versátil, tem de tudo, né? Ele é charmoso porque foi exposto no MoMA, em Nova York, como ícone do design brasileiro. A Lagoinha também é super charmosa. Tem todos os estilos arquitetônicos aqui, artistas, música e etc. E o principal, a Lagoinha é democrática. A Lagoinha, né, cabe todo mundo, ela é de todo mundo, assim como o copo está na casa de todo mundo. Então, agradecer a Nadir por estar patrocinando o podcast, agradecer a Ursana Filmes por estar aqui, né, mais uma vez aqui com a gente, fazendo esse rolê do audiovisual, né? O Afro-Formigueiro, Bloco Afro Magia Negra, que está aqui também, que a gente faz parte aqui da RIPA, República Independente da Pequena África, né? A NUAR, que é o Núcleo de Urbanismo e Arquitetura, que funciona aqui no Viva Lagoinha, Jefferson Carlindo, que é o designer, que fez essa marca maravilhosa aí do Café Embaixador, que ele fala que é o Boquinha, ficou parecido comigo? O Boquinha, que ele falou, né? O Caleb, que está aqui fazendo o nosso estagiário, rouba um queijo, meu filho, que está aqui fazendo esse registro. Hoje eu estou vestindo BH Raízes, né, que é da Beth, e é uma estilista de moda afro, né, que está fortalecendo a gente aí, minha companheira. E eu estou aqui também com Comidaria Guerra, que está trazendo aqui pra gente esses quitutes maravilhosos aqui, comida de verdade, tradicional limonada, e quem mais? E quem mais está aqui com a gente que a gente não pode ver, né? Agradecer aí também minha comunidade, que é a Casa de um Sumbo, que sempre manda uma força, sempre está fortalecendo. E é isso. Próximo episódio, vamos receber aqui Daniel Queiroga e o Lúcio Vaz de Mello para a gente aprofundar um pouco mais em Lagoinha, e depois a gente vem aí com várias novidades. Bumba! E parabéns, né? O Dé, aniversário dele hoje, né? Ele deixou a gente aí faz alguns meses, mas está aqui com a gente. No dia do aniversário dele a gente gravou, né? Aí, nosso anjo tá aí com a gente e não tem jeito de dar errado porque ele tá com nós. É isso. Vem pra Lagoinha.